mas que todos eles terminaram tão mal. Com certeza, nenhum de nós quer ter esses homens com essas características que nós estudamos durante essa semana como exemplos. Eu tenho certeza que nenhum de nós quer ter aqueles mas na história de suas vidas. E para que nós não tenhamos esses homens como exemplos, a vida desses homens que começaram muito bem, mas terminaram tão mal como esses reis que nós estudamos durante essa semana, para que nós sejamos pessoas que comecemos bem, tenhamos uma boa caminhada com o nosso Deus, mas que também nós possamos terminar bem, nós precisamos observar o que o autor da carta aos Hebreus nos aconselha, para que nós sejamos bem-sucedidos na nossa caminhada cristã, e para que nós possamos terminar muito bem a nossa caminhada como cristãos. Eu fiquei emocionado quando a dona Conceição levantou e falou: comecei muito bem, tenho vivido bem, mas eu quero terminar muito bem a minha vida. Um resumo, a senhora adiantou aquilo que eu vou falar hoje, dona Conceição, 98 anos de idade, e ainda quer ser fiel ao Senhor, porque ela quer terminar bem a sua caminhada com o Senhor. O autor da carta aos Hebreus, depois de apresentar com detalhes a vida e as grandes realizações de alguns grandes heróis da fé do Antigo Testamento, no capítulo 11, ele começa o capítulo 12 fazendo a seguinte afirmação. Vamos abrir lá, Hebreus, capítulo 12, vamos ler alguns versículos. Hebreus, capítulo 12. E o autor da carta aos Hebreus começa dizendo o seguinte: portanto, também nós, visto que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Os cristãos do primeiro século, a quem foi escrita essa carta aproximadamente no ano 70 depois de Cristo, eles estavam cercados por uma grande nuvem de testemunhas, os heróis da fé do Antigo Testamento. Mas, irmãos, não somente os cristãos do primeiro século a quem foi escrita essa carta estavam cercados por uma grande nuvem de testemunhas que estavam olhando para suas vidas, observando a sua caminhada cristã, mas nós também, cada um de nós que estamos aqui, e também estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, de pessoas que estão olhando para as nossas vidas, olhando para os nossos testemunhos, muitas vezes tendo a cada um de nós como referencial das suas vidas cristãs, e que também estão torcendo por nós, para que cada um de nós terminemos bem a carreira que nos está proposta. E porque nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, o autor da carta aos Hebreus nos apresenta 4 iniciativas que nós devemos tomar para que não apenas nós comecemos bem, mas nós consigamos chegar lá no final, terminando muito bem a nossa caminhada com o nosso Deus. E o autor da carta aos Hebreus, ele continua o versículo e ele nos diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, e aí ele já nos apresenta a primeira iniciativa que nós precisamos tomar. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Primeira iniciativa. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Meus irmãos, nós precisamos parar, considerar tudo o que nos atrapalha, tudo o que nos dificulta, tudo que nos impede de caminharmos bem a nossa caminhada com o nosso Deus. Livrarmos de coisas que não são necessariamente pecado, mas que nos impede de avançar. Eu quero destacar aqui com vocês algumas situações que são muito peculiares a nós, homens e mulheres do século 21, e muitos de nós vivemos essas realidades. Os nossos muitos compromissos,
as nossas muitas responsabilidades do dia a dia, a nossa correria tão estressante no trabalho, nos estudos, a necessidade de novos cursos, novos graus, melhorar a minha capacidade profissional, melhorar os meus negócios, melhorar o meu trabalho. Muitas vezes essa correria, essa agitação, esses nossos muitos compromissos nos impede de separar alguns momentos por dia para orar, para buscar a presença de Deus. A correria é tão grande, a rotina é tão estressante, que muitas vezes Deus, a palavra de Deus e as realidades do povo de Deus não fazem parte da nossa vida. A minha necessidade de entretenimento, aquele passeio no shopping, aquele merecido descanso, a necessidade de parar diante da televisão, assistir aquele filme, assistir aquela novela, me atraem tanto que eu tenho profunda dificuldade de priorizar algum tempo na igreja. Alguns momentos devocionais com Deus, algumas atividades, eu não consigo, não dá tempo, porque eu também preciso descansar. Os atrativos tecnológicos do século XX, século XXI, iPod, iPad, notebook, Facebook, e-mails, Twitter, Xbox, celulares de última geração, são tão fascinantes, são tão atraentes, me empolgam tanto, e aquilo que foi feito para me facilitar a vida, toma tanto do meu tempo, que eu consigo estar conectado com todo mundo, sei o aniversário de todo mundo, sei o que está acontecendo com todo mundo em tempo real, mas eu não consigo manter conectada a minha comunhão com Deus. Não dá tempo, não sobra tempo, eu tenho muita coisa para fazer com aquele celular. Eu ando tão estressado com o meu ritmo, tão nervoso com os meus problemas, tão ocupado com tudo que eu tenho que fazer, sem muitas condições para refletir, para pensar. E quando as adversidades aparecem, quando as lutas chegam, a minha reação é a mais negativa possível e eu não estou preparado emocionalmente. Eu não estou preparado espiritualmente para elas e eu reajo muito mal. Na busca de um corpo mais saudável, nós, homens e mulheres do século XXI, da Geração Saúde, separamos um bom tempo do nosso dia para caminhadas, corrida, academia, alongamento, mas enfrentamos profunda dificuldade para separarmos um tempo para refletirmos na nossa vida espiritual, um tempo de oração, para intercessão, um tempo de nós nos envolvermos com os nossos irmãos da igreja, um tempo para participarmos de determinadas atividades da igreja. Quantos de nós nos limitamos ao domingo, porque o restante da semana não dá tempo? Precisamos parar, refletir, considerar e verificar tudo aquilo que nos atrapalha. Nenhuma das coisas que eu falei aqui são pecados. E o autor da carta aos Hebreus, ele é muito radical. E ele nos diz a iniciativa que nós temos que tomar. E ele nos diz, livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha. Eu citei algumas situações, você sabe quais são as suas situações que te atrapalham na sua caminhada com o nosso Deus. Meus irmãos, nós não somos escravos de nada. Nós podemos nos livrar de cada uma dessas coisas que nós sabemos tem atrapalhado a nossa comunhão com o nosso Deus. Mas o autor da carta aos Hebreus continua, e ele nos diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, e qual é a outra situação? E do pecado que nos envolve. Segunda iniciativa, livremo-nos do pecado que nos envolve, que nos assedia, que anda ao nosso derredor, buscando nos tragar, buscando nos derrotar. Quantos têm sido dominados pelo pecado? Quantos têm sido envolvidos pelo pecado? Porque têm sido dominados por pensamentos maliciosos.
uma mente dominada por pensamentos sexuais e você não consegue se livrar disso. Isso te impede de ter comunhão com Deus, querer as coisas de Deus, buscar a Deus, e é lógico que isso te impede de querer estudar a Bíblia, interceder, orar, ter comunhão com os irmãos. Quantos têm sido envolvidos pelo pecado porque têm sido dominados pela pornografia, principalmente através da internet? Basta um clique, todo tipo de prazer ilícito, pecaminoso está aí à nossa disposição. Antigamente, quando eu era jovem, se eu queria alguma pornografia, eu tinha ter uma banca de jornal, se eu tivesse coragem, e mais para frente, numa locadora de vídeo. Hoje, basta um clique dentro da nossa casa e está tudo aí a seu bel prazer, à sua disposição. Vídeos pornográficos, TV a cabo com seus canais adultos, DVD alugado, tudo à disposição de você, tudo à sua disposição e ninguém fica sabendo. E essa prática te escraviza, te impede de querer mais a Deus, ter comunhão com Deus, buscar as coisas de Deus. Muitas vezes nós racionalizamos para nós mesmos, nos justificamos, mas infelizmente muitos crentes, cristãos salvos no Senhor Jesus, escravizados na prática desse pecado. Quantos têm sido envolvidos pelo pecado? Porque têm sido dominados pela mentira. A mentira faz parte da sua vida, você vive contando mentiras para não mostrar quem você realmente é, e você quer se mostrar como uma outra pessoa, você não se aceita e vive inventando mentiras a seu respeito, muitas vezes acreditando nas suas próprias mentiras, e a mentira te escraviza. Quantos têm sido envolvidos pelo pecado e a ganância? O desejo de prosperar, de querer ter, um consumismo que te domina, tem levado a você a agir de forma ilícita, a fazer negócios errados, fraudulentos, mentirosos, e só você sabe disso. E nesse contexto de mentiras, a comunhão com Deus não pode fazer parte da sua vida. Meus queridos irmãos, nós precisamos parar, refletir, ter coragem de olhar para os nossos pecados, chamar os nossos pecados de pecado, não nos alisar, se arrepender, abrir o nosso coração diante de Deus, confessar os nossos pecados, querer, desejar, querer realmente mudar, e mais uma vez, sermos radicais, e nos livrar desses pecados que fortemente nos envolvem, e que nos impede de caminharmos bem na nossa caminhada com o nosso Deus. Eu não sei quais são os pecados que te prendem, mas você sabe. Não sei quais são os pecados que podem te escravizar, mas você sabe. E o autor da carta aos Hebreus nos diz: livrem-se do pecado que tenazmente nos assedia, buscando nos tragar, buscando nos derrotar. Mas o autor continua. Portanto, e ele nos diz agora: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que tenazmente nos assedia, e ele fala agora qual a próxima iniciativa que nós temos que tomar. Qual é ela? Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Depois que nós nos livramos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, dos pecados que nos envolvem, depois que nós nos sentimos livres, nós estamos prontos para tomarmos essa terceira iniciativa. O autor aos Hebreus, depois de dizer duas coisas que nós devemos deixar de fazer, nos livrar, radicalmente nos livrar, ele agora nos apresenta algo positivo, uma iniciativa
positiva que nós temos que fazer. E agora ele nos diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Gente, como eu já falei para vocês lá no meu primeiro dia, eu não sou e nunca fui um grande esportista. Nunca gostei de jogar bola. Baltazar, nunca gostei, nunca. Futebol, então. Vôlei, fujo de bola, desajeitado com a bola. Mas durante alguns anos eu tive uma grande paixão, que foi a corrida. Já falei para vocês. Durante 10 anos, dos meus 40 aos 50 anos, eu sempre fui um apaixonado por corridas. Lembro exatamente o dia que eu tomei a decisão para começar a correr, para poder perder peso, para me sentir melhor, para estar bem preparado fisicamente. 10 de janeiro do ano 2000. Gente, eu lembro direitinho desse dia. Comecei correndo aos pouquinhos, 10, 15 minutos por dia. No início, 7 dias por semana, correndo em volta lá do lago da Palavra da Vida. Não tinha um único dia de descanso, todo dia. Aos poucos fui aumentando o meu tempo, fui aumentando o meu ritmo de corrida, fui perdendo peso, fui ficando cada vez mais bem preparado fisicamente, e depois de aproximadamente um ano, eu já era um verdadeiro viciado em corrida. Gente, eu não conseguia parar. A endorfina me dominava. Até então, eu só estava treinando. E depois de um ano, eu comecei a participar de algumas corridas de rua. A primeira corrida que eu participei, 2000, foi a segunda volta internacional da Lagoa da Pampulha. 18 quilômetros em volta da Lagoa da Pampulha, lá em Belo Horizonte. Amei aquela corrida. Tem um bom tempo, tinha 40 anos na época. E a última vez que eu tinha corrido em volta da Lagoa da Pampulha era quando eu tinha 18 anos de idade. Imagina a minha realização quando completei a corrida em um bom tempo. A segunda corrida, o sonho, a realização de um sonho de qualquer mineiro que mora em São Paulo, era o quê? Participar da São Silvestre. Que realização! 31 de dezembro do ano 2000, virando o milênio, participando daquela corrida fantástica, com milhares de pessoas naquela Paulista. Quando eu terminei a primeira São Silvestre, que realização! Depois da São Silvestre, muitas e muitas outras corridas. Corridas de 10 quilômetros, todas elas com medalha. Tem alguns quadros de medalhas na minha casa. Meia maratona do Rio, meia maratona de São Paulo, outras voltas da Pampulha, corrida de 25 quilômetros. Como eu já falei para vocês, participei de algumas corridas no exterior, quando algum tempo estive morando nos Estados Unidos. No meio de tantas corridas, eu assinei revista de corredores, porque eu precisava estar atualizado com o mundo das corridas. Revistas caras, Contra-Relógio, O2. Gastei muito dinheiro com tênis. Imagina se eu ia comprar tênis de 200, 300 reais. Isso é para amador. Eu já era um quase profissional. Tênis coloridos, tênis com amortecedor, tênis de moda. Um tênis a cada 2 meses, para desespero da minha esposa. Camiseta de corrida, camiseta de marca, relógio com GPS, relógio com batimento cardíaco. Tudo na corrida me fascinava. Não adiantava. Gastava dinheiro com isso. Me atraía. Gostava de ver corrida na televisão. Eu tinha meus heróis da corrida. Depois de algum tempo, como eu falei para vocês, comecei a ter então problemas com a minha esposa. Começou a implicar comigo. Estava gastando muito dinheiro. Viagem. Gente, aquelas corridas eram caras. Misericórdia. Depois de decidir muito, decidi incentivar a minha esposa para correr, só que ela não queria correr, não estava preparada. O que eu fiz? Fiz uma inscrição escondida para ela. 15 reais, eu lembro direitinho, 15 reais, uma corrida em Atibaia. Para não perder os 15 reais, ela foi participar da corrida. Só que gostou, começou, como eu falei para vocês na terça-feira, começou atrás de mim, depois me acompanhava lado a lado, e depois começou a correr na minha frente e nunca mais conseguia acompanhar minha esposa. Gente, fase excelente das nossas vidas. Felizmente, depois de 10 anos de corrida, o meu corpo sentiu, o dela também. Nós dois tivemos problemas diferentes, mas na mesma época, por causa do exagero das corridas, tive problemas de joelho e tive que parar de correr.
Não deu mais. A minha esposa ainda continua tentando correr. Eu agora só de bicicleta. O meu problema é que eu estou começando a ficar o quê? Viciado na bicicleta. 40, 50 quilômetros por dia, etc. Gente, mas durante esses anos eu ganhei muita coisa boa. Perdi muito peso. Combati muito colesterol alto. Eu tenho um seríssimo problema de colesterol. Por mais que a gente tem que ter um remédio para poder abaixar isso aí. Tive muito condicionamento físico, muito pique para a vida. Mas além de tudo isso, eu passei a ser uma pessoa muito disciplinada. A corrida, ela nos disciplina. A corrida me ensinou a ter muita perseverança. A corrida, ela me deu muita determinação. E eu fiz loucuras por causa de corrida. Nada era empecilho para correr. Corri debaixo de muito sol escaldante. Aliás, era a hora que eu preferia correr. 11h30, meio-dia era o horário que eu gostava de correr lá no Palavra da Vida. Corri debaixo de muita chuva. Corri debaixo de muito frio. Eu participei de corridas 3, 4 graus, mas estava lá eu participando. Nada era dificuldade para correr. A corrida me ensinou a ser uma pessoa disciplinada e determinada. Não apenas nas corridas, mas principalmente nos desafios e nas lutas do dia a dia. Passei a encarar com mais determinação e disciplina os desafios que foram aparecendo no decorrer dos anos. Isso me faz refletir como nós, crentes do Senhor Jesus, nós precisamos também aprender com as corridas, com a disciplina da corrida, com a perseverança nas corridas, com a determinação que a corrida nos traz. Por isso que o autor aos Hebreus nos diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quantos compromissos, meus irmãos, nós assumimos diante de Deus, diante dos desafios que estão lançados sobre nós, como crentes no Senhor Jesus, mas nós não conseguimos perseverar neles. Depois de um culto, de uma pregação, de uma aula de escola dominical, de uma semana em Caldas Novas, nós nos sentimos tocados por Deus, nós tomamos uma decisão, nós fazemos planos para mudar determinadas coisas nas nossas vidas, nós até começamos bem, mas nós não conseguimos perseverar. Muitos dos nossos compromissos duram 1, 2 semanas e logo estamos de volta aos nossos erros, aos nossos fracassos, aos nossos pecados, e nós não perseveramos e nós nos sentimos desanimados. Os corredores, de um modo geral, têm perseverança, lutam com determinação e não desanimam fácil, não voltam atrás diante dos desafios que são lançados sobre eles. Além de incentivá-los a correr, a fazer caminhada, a andar de bicicleta, não desistam fácil dos propósitos que vocês irão assumir diante do Senhor. Não desistam fácil dos propósitos que ontem vocês assumiram diante do Senhor, escreveram, colocaram diante de Deus. Não desistam fácil, mas perseverem, para que vocês possam terminar bem. Mas o autor da carta aos Hebreus não para aí. E por fim, ele nos apresenta uma quarta iniciativa que nós temos que tomar, para que nós não apenas comecemos bem, mas nós terminemos bem a nossa caminhada cristã. E por fim, o autor da carta aos Hebreus nos diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E a quarta iniciativa qual que é? Corram tendo o quê? Os olhos fitos em quem? Em Jesus, olhando para Jesus,
o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, prestem atenção nisso aqui. Olhando para Jesus, eu não me decepciono, eu não desanimo, eu não entrego os pontos, mas eu prossigo firme na minha fé. Irmãos, eu quero afirmar uma coisa para vocês, tenham consciência disso, tenham certeza disso. Já vivo como cristão há 53 anos, convertido há 40 anos. Não se iludam. Igrejas vão nos decepcionar. Líderes muitas vezes podem nos desanimar e algumas vezes, diante de determinadas circunstâncias, podem nos fazer vacilar na fé. Pastores e líderes podem nos levar a questionar muitas coisas, mas quando eu olho para Jesus, o meu amado Salvador, o autor e consumador da minha fé, quando eu olho para o meu Redentor, eu prossigo, eu vou em frente, eu não desanimo, eu me entusiasmo com meu Deus. Apesar das decepções, apesar das terríveis adversidades, enfrentando os maiores conflitos, eu prossigo com meu Deus, olhando firmemente para Jesus. Porque, meus irmãos, se nesses 40 anos de caminhada, da minha caminhada pessoal, ao lado do Senhor Jesus, se eu estivesse olhando para pastores, líderes, igrejas, missões, organizações, eu já teria desanimado, eu já teria entregado os pontos, eu poderia ter desistido do ministério. Mas olhando para Jesus, aquele que me chamou, aquele que me vocacionou, aquele que me deu dons, aquele que me salvou, eu vou em frente. E eu prossigo. E quando eu chegar no final da minha caminhada, eu quero terminar muito bem, e eu quero dizer, como o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu não quero chegar no final da minha vida e dizer como Salomão: tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, nenhum proveito há debaixo do sol, tudo é inútil, não tem valor. Eu não quero chegar no final da vida dizendo como Salomão disse. Eu não quero terminar como um fracassado, como um amargurado na vida, como aquele que só estava olhando para si mesmo, como Saul terminou a sua vida. Eu não quero chegar no final como Joás terminou, derrotado, humilhado, traidor, ingrato. Não quero chegar assim. Eu não quero chegar na minha vida com um coração soberbo, como Uzias chegou. Mas eu gostaria muito de chegar no final da minha vida, passando o que eu tiver de passar, enfrentando o que eu tiver de enfrentar. Eu quero chegar no final da minha vida e dizer: combati o bom combate, eu completei a carreira, guardei a fé, vitorioso como Paulo, preso, esperando a morte, feliz e realizado com seu Deus. Começar bem, estar andando bem com o Senhor, mas também caminhando para terminar muito bem com o Senhor. E a palavra de Deus nos diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Meus irmãos, queremos terminar bem? Podemos seguir essas iniciativas que o autor da carta aos Hebreus coloca diante de nós? Se coloque diante do Senhor. Depois de uma semana onde o Senhor falou tanto ao seu coração, te ensinou tanto: pai, eu quero sair daqui, mas assim, abastecido pelo Senhor, para poder continuar bem, porque eu quero, como Dona Conceição, eu quero terminar bem.
Não sei se eu vou chegar aos 98 anos. Dificilmente qualquer um de nós chegará a tudo isso aí. Mas nós possamos chegar com a fidelidade de uma mulher como essa, que humildemente falou, depois de uma caminhada tão longa com o Senhor, eu quero continuar sendo fiel, porque eu quero terminar bem. E que o Senhor Deus possa fazer com que esse grupo todo aqui, daqui a algumas décadas possamos, estou bem com meu Deus, com a minha família, comigo mesmo. O meu testemunho tem sido um testemunho de uma pessoa comprometida com Deus, chegando lá no final, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém, meus irmãos? Se coloque diante do Senhor e clame pela graça dele nesse aspecto específico na sua vida.